A pessoa não pode fugir. É o caso do Dallagnol. O Dallagnol renunciou do Ministério Público para poder não sofrer a penalidade. Em relação a um parlamentar que renuncia para escapar de uma cassação, o senhor não pretende alterar isso no relatório? Mesmo ele renunciando, se ele for condenado, ele ficará inelegível. Hoje a legislação já é assim. Seja bem-vindo, senador Marcelo Castro. É um prazer recebê-lo no Salão Nobre. Senador, o senhor é relator da reforma do Código Eleitoral, que é um projeto de 896 artigos para substituir a lei atual, que é de 1965. E é alterada praticamente todos os anos. Qual é a importância de fazer a reforma eleitoral no Brasil hoje? Em primeiro lugar, nós temos várias leis esparsas que tratam da legislação eleitoral. Então, digamos assim, o grande mérito desse Código Eleitoral foi fazer a consolidação de todas essas leis e botar num documento só. Isso já foi aprovado na Câmara, nós vamos aprovar no Senado, estamos fazendo várias modificações e isso vai voltar para a Câmara. A Câmara votando, isso vai para a sanção presidencial, sendo sancionado, o que é que vai ocorrer? Nós teremos um documento único no Brasil tratando de toda a legislação eleitoral. É como se fosse um modelo que segue a CLT, quando na década de 40 foi feita toda a consolidação de toda a legislação trabalhista. Nós estamos fazendo toda a consolidação de toda a legislação eleitoral. Esse é o primeiro ganho. Segundo, nós procuramos, e eu estou fazendo isso agora, trazer mais objetividade, mais clareza, mais simplicidade, para não dar margem a interpretações díspares, como existe hoje. Um juiz julga de um jeito, outro juiz julga do outro, um técnico interpreta de uma maneira, outro técnico interpreta de outra maneira, porque a lei deixa alguns vazios que dá margem a essas divergências, a essas interpretações díspares. Então, nós estamos simplificando. Por exemplo, uma parte que nós estamos cuidando bem é dessa questão da inelegibilidade. Então, vamos pegar o exemplo aqui da senadora Selma, que foi... Senadora juíza Selma, né? A juíza Selma, que foi cassada pela Justiça. Então, o que é que diz a lei da ficha limpa? Que quando uma pessoa vai cassada, ela fica inelegível por um prazo de 8 anos. Só que o tempo só começa a contar no final do mandato. Então, como a senadora Selma estava no primeiro ano de mandato, ela tinha 8 anos de mandato ainda pela frente, então ela está inelegível por 16 anos. E esse não é o espírito da lei. O espírito da lei, da ficha limpa, é que quando a pessoa sofre uma punição que fica inelegível, ele fica inelegível por 8 anos e não mais por 3 anos, por 5 anos, como ficava na legislação anterior. Qual é a ideia? É que a pessoa passe pelo menos 2 eleições fora do pleito. Então, se você disputa uma eleição geral, por exemplo, para governador, para senador, para deputado, né, e você se torna inelegível, você tem que passar pelo menos 2 eleições gerais sem concorrer. Então, o que é que nós estamos colocando no Código? Que a partir, quem foi cassado por um motivo ou por outro, por um abuso de poder econômico, né, captação ilegal de sufrágio, etc., abuso de poder político, começa a inelegibilidade dele contar a partir de 1º de janeiro. Aí você uniformiza e todos passam ao mesmo tempo de maneira inelegível, mas não mais do que 8 anos. Então, esse é que é o espírito da lei. E, pelo que nós estamos botando no Código, o que ocorreu com a senadora Selma, a juíza Selma, não ocorrerá mais. Quem foi cassado terá uma pena de 8 anos de inelegibilidade e não 16.
Eu peguei um caso de um político que foi prefeito do Rio de Janeiro, ele veio me mostrar a situação dele. Ele está 19 anos inelegível. Não é o espírito da lei. O espírito da lei não é tirar a pessoa da vida pública, é dar uma punição, que eu acho bastante severa, mas nós estamos de acordo, por 8 anos. Acho que 8 anos, se a pessoa não se emendar com a punição de 8 anos, no 19 anos não vai também emendar. Ou se os eleitores dela não se emendarem também, né, senador? Exato. Senador, e também sobre inelegibilidades em relação a um parlamentar que renuncia para escapar de uma cassação. Como é que o senhor está tratando a questão do novo Código Eleitoral? Isso a legislação já resolveu. Quer dizer, se a pessoa começa um processo de cassação de um parlamentar e ele renuncia, não evita. Mesmo ele renunciando, se ele for condenado, ele ficará inelegível. Hoje a legislação já é assim. O senhor não pretende alterar isso no relatório? Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário. A pessoa não pode fugir. É o caso do Dallagnol. O Dallagnol, não é, renunciou do Ministério Público para poder não sofrer a penalidade. Então, como já estava o processo andando, já tinha as denúncias contra ele, ele precisava renunciar ao Ministério Público, se afastar do Ministério Público 6 meses antes do pleito, ele se antecipou e 1 ano antes ele já já saiu do Ministério Público, exatamente para evitar que ele sofresse a penalidade, porque se ele sofresse a penalidade, ele ficaria inelegível. Então, não consegue fugir. Mas, senador, a lei da ficha limpa, ela vai ser incorporada nessa consolidação no Código Eleitoral? Toda a legislação eleitoral vai estar no Código e vai ser tudo num instrumento só. Então, é uma consolidação para não ter leis repetitivas, né, tratando do mesmo assunto e dando interpretações diferentes. Mas, então, esse Código Eleitoral vai revogar boa parte da legislação brasileira eleitoral hoje? Sim, mas na verdade, nós estamos consolidando, porque a imensa maioria da legislação vai ficar como está, só que consolidado num instrumento só. E incorporando também algumas alterações que foram de iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, né? Muitas iniciativas, muitas modificações, mas não são grandes modificações, né? São mais pequenas modificações. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo aqui de um candidato a vereador, suponhamos, de uma cidade pequena. Isso é muito comum, que a pessoa não teve nenhuma despesa. Então, ele abriu uma conta, que a legislação obriga que se abra essa conta, não recebeu o fundo eleitoral, não gastou nenhum centavo, saiu de casa em casa pedindo votos. Para essa pessoa, a legislação atual exige que ele tem que prestar contas à Justiça Eleitoral e, para ele prestar contas à Justiça Eleitoral, ele precisa contratar um advogado e precisa contratar um contador. Para prestar conta de quê? De nada, que ele não fez conta nenhuma. Então, nós estamos resolvendo esse problema. Ou seja, se não houve modificação, se não houve movimentação na conta, movimentação financeira, basta, quando o código for aprovado, uma declaração do candidato dizendo que não movimentou nenhum recurso na sua conta. Pronto, está prestada a conta. Então, o código vem todo nesse sentido de simplificar. Vou lhe dar um outro exemplo aqui. Senador, mas eu queria antes só nessa questão da simplificação, porque essa é a promessa do código, mas uma das críticas que ele está recebendo foi que, se aprovado, ele também pode reduzir a transparência na prestação das contas eleitorais. Como é que o senhor vê a questão? Não reduz a transparência, ele simplifica, né? Torna bem objetivo, porque na hora de prestar conta, eu estou dando esse exemplo aqui, a pessoa que não movimentou um centavo na sua conta, não é lógico que essa pessoa precise contratar um contador, contratar um advogado para prestar uma conta que não existe. Se ele não contratar um advogado, se ele não contratar um contador e fizer a prestação de conta dele, que não movimentou nem um centavo, ele tem as contas reprováveis e ele vai ficar inelegível.
E também nós estamos fazendo mais ou menos como o imposto de renda. Ou seja, para uma despesa até um determinado valor, um valor pequeno, essa prestação de contas será feita de maneira simplificada. E um valor maior será feita nos moldes que são feitos atualmente, que precisa passar pelo Tribunal de Contas, que tem os técnicos para dar parecer. Às vezes... Mas não vai mais ser obrigatório, por exemplo, contratar o contador e o advogado para fazer a prestação de contas eleitorais? Vai ser num modelo como no imposto de renda? Essa simplificada não, mas a conta normal precisa, porque tem que ter um contador para poder fazer a prestação de contas. E também, às vezes, a conta, o candidato prestava a conta, né, eleito ou não, e o técnico demorava para dar o parecer. Então, nós estamos estabelecendo um prazo para o técnico dar o parecer, que nós estamos botando no código 1 ano. O técnico dos tribunais eleitorais. O técnico dos tribunais eleitorais. Nós estamos dando 1 ano de prazo, que é um tempo bastante extenso. Se dentro de 1 ano o técnico não der o parecer será considerado dado e favorável ao candidato. E o senhor acredita que os tribunais eleitorais têm pessoal em condições de atender essa demanda nesse prazo? Tem mais do que suficiente. O candidato não pode ser prejudicado porque o técnico não deu o parecer ou sustentou esse parecer por um motivo ou por outro, não quero entrar aqui no mérito, mas a verdade é que nós estamos estabelecendo um prazo para que a coisa não saia do controle. Se o técnico, estamos dando um prazo bastante elástico, não der o parecer nesse prazo, considerar-se-á que o parecer foi favorável. Então, vai para julgamento com o parecer favorável. Porque se ele teve tempo para dar 1 ano e não deu, também tem a paciência, né? Mas para o julgamento não vai ter prazo? Para o julgamento não vai ter prazo. Aí o tribunal, quer dizer, o parecer estando pronto, a gente espera que o tribunal dê a decisão o mais rápido possível. Senador, muitas mudanças nas regras eleitorais no Brasil, a gente já falou sobre isso antes na entrevista, tem origem no Tribunal Superior Eleitoral. O Código Eleitoral vai incorporar várias dessas mudanças. Mas uma das críticas que o projeto aprovado na Câmara recebeu é que ele tiraria o poder de fiscalizar e regulamentar as eleições do TSE. Como é que o senhor pretende tratar esse tema no relatório? Não, isso aí está pacificado. O que é que nós estamos fazendo? O tribunal continua com as suas mesmas prerrogativas, com as suas mesmas funções, mas o tribunal, no regimento deles lá, determina que ele só pode emitir resolução no ano da eleição até o dia 5 de março. Então, nós estamos consolidando isso na lei para ele responder a consultas. Então, o tribunal só pode responder a consultas até o dia 5 de março também. Então, nós estamos uniformizando isso daí. Para quê? Para que você não seja surpreendido com a consulta que foi feita por um partido político e mude as regras do jogo durante o jogo. Então, por isso é que a Constituição determina que toda legislação eleitoral ela só pode viger se ela tiver 1 ano de antecedência. Ou seja, se a eleição vai ser no dia 4 de outubro de 2024, a legislação só vai funcionar se ela tiver sido sancionada e publicada até o dia 4 de outubro do ano anterior. No caso das resoluções do TSE, até março, então? No caso das resoluções do TSE, até março. Senador, o projeto também prevê um percentual de vagas efetivas para as mulheres nas casas legislativas? Não prevê esse percentual. A legislação hoje determina que cada chapa montada tem que ter pelo menos 30% de candidaturas femininas. Então, por exemplo, aqui o caso do Piauí, que é fácil da gente exemplificar. O Piauí tem 10 deputados federais. Então, 1/3 tem que ser de candidaturas femininas. Então, a chapa do Piauí tem que ser 10, se forem 10 candidatos, 7 homens e 3 mulheres. Então, isso é obrigado a determinar isso daí. E mais, 30% dos recursos
gastos na campanha pelo partido, o fundo eleitoral, 30% dos recursos têm que ser gastos em candidaturas femininas. Para quê? Para estimular a participação feminina na vida pública. O MDB, o meu partido, já tomou a decisão que os seus órgãos partidários, todos, obrigatoriamente, têm que ter pelo menos 30% de dirigentes femininas, para estimular a participação da mulher na política. Que o Brasil é uma coisa assim vexatória, é um constrangimento para nós políticos se nós compararmos o Brasil com qualquer país do mundo. Na época que eu fiz esse levantamento, Renata, o Brasil era o 148º país que tinha a menor participação feminina na política, como vereadora, prefeita, deputada estadual. Muitas câmaras de vereadores não tem nenhuma mulher, né? Mais de 1.000 cidades, se não me falha a memória, parece que 1.700 e tantas cidades no Brasil que não tem uma mulher representada. Isso é um absurdo, não se concebe isso, né? São vários os fatores, né, culturais e tudo mais, mas nós temos que trabalhar firmemente para cada vez mais valorizar a participação feminina na política. Há uma PEC tramitando na Câmara, que não foi votada ainda, que estabelece uma reserva de vagas para as mulheres. Isso se discutiu que começaria com 10%, iria até 30% das vagas, e, por último, tinha-se chegado a uma conclusão de 20%. Nem começava com 10%, nem terminava com 30%, já começava e terminava com 20%. Que a bancada feminina não aceitou, né, senadora? Não, a bancada feminina queria 30%, não era? Não, a bancada feminina está de acordo. Ela estava de acordo. Por quê? Porque se você garante que em todas as câmaras municipais do Brasil tem no mínimo 20% de mulher, todas as assembleias legislativas do Brasil têm no mínimo 20% de mulheres, que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tem no mínimo 20% de mulheres, estados que fizeram mais do que isso, termina elevando a média. Você teria no mínimo 30% de mulheres no parlamento. Então isso seria um ganho extraordinário para a participação feminina na vida pública. Eu sou muito favorável a isso daí. O entendimento na Câmara estava muito avançado, mas de última hora teve lá uns problemas que não se conseguiu votar. E isso tem que ser feito por proposta de emenda à Constituição? Tem que ser feito por proposta de emenda constitucional, porque é uma reserva de vagas, aí você tem que mudar completamente a legislação. Senador, em relação ao cumprimento das cotas eleitorais, né, de participação feminina entre candidatas, né, entre os candidatos e do financiamento dessas candidaturas, né, vai passar a ser exigido o cumprimento pela federação de partidos e não pelo partido. Isso não afrouxaria a implementação das cotas? Não, isso aí foi uma interpretação errada que parte da imprensa fez sem razão. O que é que ocorre? A federação, na verdade, é uma ideia para partidos se federarem e virar um partido só. Então, vamos pegar o exemplo aqui que eu dei do Piauí. Hoje, a legislação diz o seguinte: qual pode ser o número de candidatos? É o número de vagas mais um. Então, o Piauí tem 10 vagas de deputado federal. Um partido político do Piauí pode apresentar, no máximo, 11 candidatos. Aí você pega a federação do PT, que o PT se federou com o PCdoB e com o PV. Aí, como é que você vai distribuir essa vaga? O PT vai ter que ter 30% de candidatura feminina. O PCdoB vai ter que ter 30% de candidatura feminina. O PV vai ter 30% de candidatura feminina. Ora, e se o PV só tiver um candidato? Então, obrigatoriamente, terá que ser feminino. Se o PCdoB só tiver um candidato para cumprir a legislação,
porque tem que ser no mínimo 30%, só pode ser feminino. Foge ao espírito da lei. Então, o que é o certo? A federação PT, PCdoB, PV só pode lançar 11 candidatos. Porque se pudesse cada partido lançar 11 candidatos, então a federação poderia lançar 33. Aí cada partido cumpriria a sua cota individualmente. Não, mas só pode lançar 11. Aí eu lhe pergunto, que isso foi a interpretação que o TSE deu, que eu entendo que é errada. Porque nós o PT fez uma federação com 3 partidos. Mas se tivesse feito uma federação com 11 partidos, não está proibido, não. Você pode fazer uma federação com 20 partidos. Como é que cumpriria a cota se cada partido tivesse direito a um candidato? Ora, se cada partido tem direito a um candidato e cada partido tem que ter pelo menos 30% feminino, os 11 candidatos teriam que ser 11 candidaturas femininas. É ilógico isso. Então, o certo é como está na lei, que foi aprovada na Câmara e que nós vamos aprovar no Senado. Ou seja, a cota feminina ela é calculada em função da federação, porque a federação funciona como se fosse um partido. Efetivamente, ela funciona como sendo um partido. Senador, e agora mudando um pouquinho de assunto, mas ainda sobre o Código Eleitoral, as notícias falsas. Como é que o senhor imagina que deve ser o tratamento no Código Eleitoral? Aí é como dizia antigamente, aí onde a porca torce o rabo, viu? Pensa num negócio complicado, difícil. Eu estou pedindo socorro ao TSE, pedindo socorro aos técnicos, porque o que foi aprovado na Câmara eu não julgo suficiente. E eu confesso aqui, eu tenho dificuldade, porque eu tenho 73 anos. Internet, essa vida digital é coisa de jovem. Então, eu estou me auxiliando de técnicos, estou me auxiliando, né, do Tribunal Superior, do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, que tem técnicos muito competentes, que lidam com isso todo dia. E essa hoje é uma preocupação mundial. Como é que a gente controla as fake news, agora com inteligência artificial? Vocês viram aquilo que fizeram com o Papa, está entendendo? Que fizeram com o Trump, com tantas celebridades. Como é que a gente controla fake news sem inibir a liberdade de manifestação, de opinião das pessoas? Então, esse é um equilíbrio muito tênue, que precisa muita expertise, precisa muito conhecimento. E eu digo mais, a gente está aprendendo agora. Então, essa é uma legislação que eu acho que ela vai estar sempre evoluindo. Você faz uma coisa, regulamenta, os espertalhões, né? Os hackers e tudo mais inventam outra maneira de burlar, aí você tem que ir adequando. Então, eu diria que, no meu parecer, a parte que ainda está faltando, que ainda não está com o martelo batido, é essa parte das redes sociais e da prevenção de fake news. Por quê? Porque as fake news mudam os resultados eleitorais. Você inventa uma mentira de última hora, aquilo tem uma repercussão geral, você não tem como combater aquilo ali porque está de última hora, e termina a pessoa perdendo a eleição por causa de uma fake news. E aí perdeu, está perdido. Então você tem que ter uma maneira de controlar isso daí, com penas rigorosas, com penas muito firmes, agora, sem também não dificultar e não inibir a liberdade de manifestação de opinião das pessoas. Agora, quando se diz as pessoas têm liberdade de se expressar, a gente está dizendo que tem liberdade de se expressar de maneira verdadeira. A pessoa pode se equivocar, pode cometer um erro, mas você não pode cometer uma mentira deliberada para mudar o resultado de um pleito eleitoral. Isso aí é uma fraude que tem que ser contida. Qual é a dificuldade? Como conter isso daí? Esse é um problema que não é brasileiro, esse é um problema mundial. Como é que nós vamos controlar isso? Está aprovado
que na campanha do Trump lá nos Estados Unidos fez informações falsas, teve influência russa, tem uma também no Israel que influenciou várias eleições no mundo afora. Por quê? Só controlando os dados. Então, manda as mensagens que as pessoas querem ouvir, as pessoas são enganadas, são iludidas, ludibriadas por informações falsas. Então, isso precisa ser controlado, né? Agora, como é que controla isso? É uma coisa para a tecnologia moderna. Tu imagina isso com inteligência artificial, que bota a pessoa falando o que a pessoa não falou? Como é que você não vai acreditar se você conhece a pessoa, a voz é a mesma da pessoa, a pessoa está falando, você está vendo? Mas tudo aquilo é mentira, tudo é uma montagem, é fraude com inteligência artificial. Então, isso é um campo novo, muito complexo e que nós vamos aprender fazendo. Então, bota a legislação vai descumprida, melhora a legislação, nós vamos ficar sofrendo com isso aí os próximos anos. É como eu antevejo, porque hoje, digamos assim, de uma maneira geral, a sociedade está despreparada, nós políticos, os órgãos de controle, os tribunais eleitorais, para controlar essas fake news. E a gente já sabe que fake news funciona, por isso é que fazem. Se não funcionasse, não fariam. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição.